promessas de Deus de muitos anos atrás. Nunca imaginei estar vivendo o que eu vivo hoje, mas Deus, quando fala, Ele se compromete em cumprir aquilo que Ele fala. Há muitos anos atrás, eu acho que no ano de 98 para 99, Deus me fez uma promessa, e uma das promessas que Deus me fez, Ele disse para mim assim: eu te farei andar na terra, te farei andar embaixo e em cima. E eu disse: Jesus, como é que é isso? E eu fiquei até sem entender. Eu farei o teu nome conhecido. E alguém dirá assim: Josafá, é ele. E na hora, Deus faz as promessas para a gente e a gente fica sem acreditar. Porque eu olhava para mim e dizia: meu Deus, como é que tu vai fazer isso? Eu perdi meu pai com 17 anos de idade. Eu estava tentando terminar os estudos, terminei com muita dificuldade, ingressei na universidade, foi uma barra para poder conseguir fazer, e no meio travou tudo, faltou dinheiro, e eu dizia: Senhor, como é que vai ser? Numa prova tão grande, que vocês vão sorrir agora, eu passei uma prova tão grande na minha vida, uma época que eu não tinha dinheiro nem para comprar uma câmara de ar nova para uma bicicleta. Sabe o que é uma câmara de ar? Eu não sei, os mais antigos, não sei se aqui era o mesmo nome, para o lado de Natal, Parnamirim, mas tinha um remendo de câmara de ar que era chamado Michelin, que era desse tamanho. Lembra os mais antigos? E você pegava aquele remendo lá e colocava na câmara de ar da bicicleta, e eles tinham tipo um negócio que esquentava assim, né, em cima da câmara de ar, e remendava. Aí eu cheguei lá no borracheiro e o pneu tinha furado. Eu disse para ele: meu amigo, eu vim remendar. Ele já começou a sorrir. Ele disse: meu amigo, aí não pega mais remendo não, tá parecendo uma peneira de tanto furo. Tu não tem dinheiro para comprar uma câmara de ar nova não? E na época eu acho que eram uns 2, 3 reais. Eu disse: meu amigo, teu não, só tenho 25 centavos, que é do remendo Michelin. E ele disse: rapaz, tu estás provado, estás pior do que o borracheiro, estás com menos dinheiro que o borracheiro. E nessa época aí, veja se dá para entender um negócio desse. Nessa época dessa prova, Deus me fazia promessas e dizia assim: eu vou te abençoar, eu vou te dar uma família, eu vou te dar carro para andar, casa para morar. Aí eu pergunto a vocês: dá para acreditar? Você olha assim na hora da prova, você não duvida, sim ou não, irmãos? Às vezes você duvida, né? E diz: eu acho que Deus está brincando comigo. Isso é brincadeira. Não brinque não, Senhor. Não diga um negócio desse não, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar uma câmara de ar nova. Como é que eu vou comprar um carro? Eu passava longe das concessionárias com medo de ir lá e ser xingado por alguém. Mas quando Deus promete, irmãos, Deus é fiel. Oh glória. Você pode declarar comigo? Diga assim: Deus é fiel. Sabe o que o dicionário Aurélio define como a palavra fiel? É aquele que se compromete em cumprir o que fala. Vamos repetir essa frase? Diga assim: aquele que se compromete em cumprir o que fala. Vamos lá, bem bonito, bem bonito. 1, 2, 3. Aquele que se compromete em cumprir o que fala. Aí você vai colocar agora na frente Deus. Aí você vai dizer: Deus é aquele que se compromete em cumprir o que fala. Oh glória, aleluia. Fica com raiva de mim não, bem bonito. Deus é aquele que se compromete em cumprir o que fala. O que sai da boca de Deus não volta vazio. Disse o salmista 55, versículo 10. Ele disse que o que sai da boca de Deus não volta vazio para ele, mas é direcionado. Tem uma direção certa. O que sai da boca de Deus se cumpre. O que sai da boca de Deus acontece. E esses dias, o ano passado, Deus me levou para alguns países. Eu estava viajando. Eu não sei falar inglês. Eu estou aprendendo agora um pouquinho de espanhol, mas eu não sei falar nada de inglês. Só sabia dizer I don't speak English. Não sei falar inglês. E Deus me levou para os Estados Unidos. E eu andando para um lado e para o outro. Só que eu não lembrava que Deus tinha me dito assim: eu vou andar contigo embaixo e vou andar contigo lá em cima. Só que Deus faz questão, irmãos, de nos lembrar as promessas que Ele fez lá antigas, quando começa a se cumprir, para a gente saber que é a fidelidade dEle na nossa vida. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é o dinheiro que a gente tem, não é nada disso não. É Ele que quer fazer, é Ele que quer realizar, e Ele realiza.
Ele realiza na vida de quem Ele quiser. Aquele que Ele se agrada, Ele diz assim, eu vou fazer, e Ele faz. Eu me lembro que eu fui para... Deus fez isso comigo só para eu me lembrar dos detalhes. Deus tinha dito para mim, justamente em 99, foi em 2000, que eu andaria na terra, andaria lá por cima, pelos ares, e o profeta, a irmã que falou, a profeta foi usada por Deus, né, em dom de profecia, ela disse assim, tu vai andar no pássaro de ferro. Eu disse, pássaro de ferro era justamente o avião, né? E tu escutarás muitos idiomas lá em cima, e tu irás lembrar que eu, o Senhor, te prometi e estou cumprindo. Só que o tempo passou. Quando Deus fala com a gente hoje, a gente pensa que amanhã já vai acontecer, daqui a uma semana, e daqui a 15 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 24 anos depois. E Deus me levou para... Aí eu fui para Portugal, Suíça, França, Alemanha. Quando eu saí da Alemanha, fui para os Estados Unidos, aqueles aviões grandes, né? Eu sei que os irmãos aqui viajam muito mais do que eu, estou começando a viajar agora. Eu entro naquele avião enorme, grande, e eu sem falar nada, só tentando desenrolar ali para poder passar. Eu me lembro que quando eu entrei no avião para poder ir para os Estados Unidos, da Alemanha para os Estados Unidos, foram 11 horas e 50 minutos de voo. Aí eu comecei a escutar as pessoas que estavam no mesmo voo. Do meu lado tinha gente falando japonês, do outro lado tinha gente falando italiano, atrás gente falando inglês, gente falando em vários idiomas. Aí quando eu comecei a escutar os idiomas dentro do avião, me deu assim uma vontade de chorar, e eu comecei a chorar. E a senhora que estava do meu lado, ela olhou para mim, eu acho que ela pensou, nesse rapaz está morrendo de medo aqui dentro do avião, mas não era medo não. Eu comecei a chorar, sabe por quê? Porque eu lembrei da promessa que Deus tinha feito há muito tempo atrás. E eu aprendi uma segunda verdade, que o que sai da boca de Deus não tem prazo de validade, irmãos. Se cumpre no tempo certo e na hora certa, independente de qualquer coisa. E é por isso que eu estou aqui, por causa da fidelidade desse Deus. Quem pode levantar a mão e dar uma glória para Ele aí? Deixa eu cantar para Ele, porque se deixar, irmãos, eu vou falar até meia-noite e vou cansar vocês. Então, vou adorar o nome dEle, bendizer a Ele sobre a sua fidelidade. Oh, glória a Deus. Mais uma vez, me sinto muito honrado, muito grato e feliz de estar aqui com vocês. E peço desculpa porque me atrasei um pouquinho, mas chegamos para adorar o nome de Jesus. Cadê a viola? Oh, glória. Olha, irmãos, pastor, é a esposa, a menina e o menino e esse violão. Oh, glória. É o maior cuidado com o bichinho. O maior. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Vamos cantar? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos declarar isso, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei. Diga a tua doce voz, uma doce voz que me guia em meio ao fogo, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai. Que amigo és? Eu vivo a bondade. Feche os seus olhos e declare isso com a alma.
amigo és. Eu vivo a vontade de Deus. Vamos declarar: és fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és tão bom. Fracos e imperfeitos, mas Ele consegue enxergar algo bom no meio das nossas falhas. Oh, aleluia! Às vezes, quando a fúria do adversário vem contra nós, o diabo só aponta as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas Deus é diferente. Deus consegue enxergar algo no meio das nossas fragilidades que chama a atenção dele. É sobre isso que assim diz isso, olha. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Mesmo assim Ele me amou. Sou pequeno, Ele tão grande. Aleluia! Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu merecia era morrer. O que eu merecia era morrer. Mas Ele me prometeu o céu. Mas Ele me prometeu o céu. Deus, eu só quero adorar. Por isso estou. Falta algo em mim. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que tem Ele me deu. E eu não sei o que Ele viu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Aleluia. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Cheio de falhas, de defeitos. Mesmo assim Ele me ama. Diga: sou pequeno. Sou pequeno, Ele tão grande. Eu sou falho. Eu sou. Ele é o quê? Fiel. O que eu merecia era morrer. Vamos apontar assim para cima e dizer: mas Ele me prometeu, mas
Mas Ele me prometeu o quê? Sua voz. Eu só quero adorar. Capacidade, nem o que temos. A escolha de Deus ao nosso respeito foi o amor derramado na cruz do Calvário por Cristo. Ele enviou o seu Filho e o Filho veio para nos abraçar com um amor ágape, um amor incondicional, um amor que não vê rico, pobre, preto, branco, quem tem condição, quem sabe falar bonito, quem tem capacidade, um amor incondicional que abraça a todos, cheio de falhas, de pecados, de defeitos, mas esse amor é que nos sustenta, que nos faz ficar de pé. O amor de Deus é um amor tão bonito que é diferente de amor de pai, diferente de amor de mãe, diferente de amor de irmão, diferente de amor de amigo. É um amor que consegue enxergar restauração para o homem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por onde eu passo eu conto esse testemunho e eu quero contar aqui para vocês. Um dia eu cheguei em casa e na garagem da minha casa tinha um rapaz caído. Para eu entrar com o carro eu tinha que tirar ele da garagem, da porta da garagem. E eu fui lá, levantei ele, eu conhecia ele, era vizinho, morava lá na rua da frente. E ele estava totalmente debilitado, usuário de drogas, bebia muito, estava no mundo da criminalidade. E eu olhei para aquele rapaz e eu disse: meu Deus, como é que o ser humano chega num estado desse, num estado deplorável? Só que quando eu olhei para a situação dele, Deus disse no meu coração assim: diga para ele que eu amo ele e tem jeito para a vida dele. E eu confesso aos irmãos que eu falei, mas na minha mente, como ser humano falho que somos, eu disse: Senhor, eu acho que não tem mais jeito para essa situação que ele está enfrentando. E o diabo tomou a boca dele e disse assim: eu vou matá-lo por esses dias. E Deus usou a minha vida e disse assim para ele: você não vai morrer, porque a sua vida não pertence a Satanás, pertence a Deus. Deus vai lhe levantar, vai lhe restaurar. E eu fui levando ele para a casa dele, era do outro lado. Quando eu deixo ele na casa dele, a família acolheu. Alguns dias depois ele levou uma facada e vieram para matar. Ele estava no bar bebendo com os amigos. O rapaz veio para matá-lo. Ele conseguiu se esquivar, mas a facada foi tão forte que atingiu alguns órgãos dele e ele ficou internado. Não sei se alguém aqui conhece, lá em Recife, o Hospital da Restauração. Não sei se alguém conhece aqui. Fica no centro de Recife, lá na Avenida Getúlio Vargas ali. Como é o nome daquela avenida ali? Agamenon Magalhães, obrigado. Agamenon Magalhães, lá direito. E lá tem várias alas naquele hospital. Ala vermelha, amarela. E a ala vermelha é justamente a ala onde as pessoas estão em UTI e tudo. E ele ficou lá na UTI, coma induzido, entubado. Só que o amor de Deus é tão bonito, irmãos. E abraça
aqueles que a gente acha que não tem nem mais jeito para eles. E Deus usou uma irmã, e essa irmã saiu de casa, e Deus deu a ela um endereço onde ele estava do hospital, disse o nome dele, e disse assim para ela: vá até o hospital e pregue a minha palavra no ouvido dele, e pergunte se ele quer ser crente. Diga para ele que eu amo e ainda tem jeito para ele. O que eu tinha dito para ele na rua, Deus usou uma irmã e levou ela até lá. Só que quando ela chegou, a recepcionista disse assim: você sabe qual o estado desse rapaz? Ele está em coma induzido, ele está entubado, ele não vai lhe ouvir. E ela insistiu com a recepcionista. Ela disse: se a senhora quiser ir até lá, a senhora pode até ir pregar, mas a senhora vai perder tempo. Enquanto ela estava falando com a recepção, o médico veio. E o médico tinha atendido aquele rapaz, era o plantonista da noite que ele tinha entrado no hospital. E o médico disse: olha, venha, me acompanhe, que até eu quero ouvir um negócio desse. A senhora vai pregar para alguém que está entubado, coma induzido, ele não vai lhe escutar. Mas eu quero ver a senhora pregar. Como que ia até zombando dela, né? Que ele não ia ouvir. E ele foi acompanhando ela e cruzou os braços assim. A irmã começou a pregar. Entrou, falou no ouvido dele: eu vim aqui te dizer que Jesus te ama. E Jesus quer mudar a tua história. E começou a falar. E o rapaz lá, olho fechado, coma induzido, entubado. Só que enquanto a irmã pregava, muita gente curiosa, gente que queria ver a situação, foi se aproximando e foi vindo copeiro, enfermeiro, outros médicos que iam passando no corredor, visitantes, acompanhantes, e foi enchendo a sala. E o rapaz lá e a irmã ao lado da maca dele, quando ela olhou para trás, que viu uma multidão, ela disse: Jesus, eu não vim aqui passar vergonha. Se esse rapaz estiver me ouvindo, faça os olhos dele se abrir e ele aceitar Jesus. Irmãos, acredite quem quiser, alguém em coma, entubado, os olhos se abriram e começou as lágrimas a descer. Os médicos, o médico que estava atrás começou a chorar e disse: eu nunca vi um negócio desse. E ela disse: você quer Jesus? Pisque os olhos, abra os olhos. Ele começou a piscar os olhos, dizendo que queria Jesus. E ela orou por ele. Irmãos, eu achei tão lindo aquilo. Depois que ela fez a oração, aceitou, o enfermeiro aceitou Jesus, a acompanhante aceitou Jesus. Parecia, pastor, uma festa, uma cruzada dentro do hospital. E ela foi para casa. O rapaz, depois de um mês, teve alta, voltou para casa. E ele era viciado, irmão, nas drogas. E eu fui visitá-lo. Eu levei um CD para ele. Na época tinha CD, hoje não tem mais, né? Eu levei um CD, dei para ele escutar. E ele disse: irmão Josafá, eu quero lhe contar um negócio que aconteceu comigo. Eu estava aqui, e depois que eu aceitei Jesus, entrou um ser assim, eu não sei lhe explicar. Ele era todo de branco. E ele veio, se aproximou de mim. E eu disse: eu aceitei Jesus, mas agora como é que eu vou vencer as drogas? Como é que eu vou vencer esse mundo que eu vivia? Eu vou voltar aí, como é que vai ser? Dentro de mim eu sentia muito desejo de usar as drogas. E esse homem se aproximou de mim assim, todo de branco. E a mão dele, irmão Josafá, entrou aqui dentro do meu peito. Ele colocou a mão dentro do meu peito e arrancou uma bola preta. Jogou a bola fora e disse assim para mim: olhe nos meus olhos, você está livre, você está liberto. O meu sangue, oh glória! Eu acho tão lindo isso. Sem precisar de ir para a clínica de recuperação. Hoje ele é diácono da igreja, pastor. Terminou o curso de teologia, casado, com uma família restaurada, porque o amor de Deus foi lá, transformou, modificou. Aleluia, oh glória. Olhe para a pessoa mais bonita do seu lado e diga assim: é por isso que você está aqui hoje. Mi maior, porque Ele te amou. Coloca aí na tela para a gente cantar com a igreja. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu acho lindo isso, que Sua misericórdia foi quem me trouxe aqui, que Sua bondade e Sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus: sou falho, imperfeito, e às vezes eu erro demais. Sou limitado.
limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus, o quê? Que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer. E por mais que me esforce, muitas vezes não consigo nem lhe obedecer. Disse a Ele com sinceridade: abra a mão de mim. Mas Deus me disse o quê? O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando tu pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço. Pela tua vida. Eu fiz um grande investimento, cante. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando as tuas falhas, vou perdoando tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Olha, eu vou usar você, capacitar você, vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher, e através da tua vida eu vou fazer milagres. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome. Mas eu te amo. Oh, aleluia. Por onde eu passo, os irmãos que andam comigo já sabem, eu sempre peço para fazer isso. Eu não sei se você teria coragem de pegar ou a mão direita, a mão esquerda e colocar no peito assim. Dá para fazer isso, dá? Oh, glória. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho aí. Feche os olhos. Se puder, baixe a cabeça, escute a voz de Deus falando com você, lhe perguntando aqui nesta tarde, dizendo assim: meu filho, minha filha, escute. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Eu acho lindo isso aqui. Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão para te proteger, aleluia, para te defender, com certeza você não sobreviveria. Pense no amor que Ele sente por ti. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Talvez você não estava nem mais vivo, não estava nem mais respirando, já teria morrido. Mas o amor que Ele sente por ti é tão grande que Ele tem cuidado de ti nos mínimos detalhes, da tua casa, dos teus filhos, dos teus negócios. Isso tudo é amor, amor incondicional pela sua vida. Oh, que Deus lindo e grande, falando com a gente. Quando você pensa em parar, eu te redou. E se um dia você vier a fracassar, eu te levanto. Olha Ele te dizendo: meu filho, sou teu amigo, teu ajudador. Aleluia. Descansa e espera
protejo. Sou teu Deus, sou teu amigo, teu ajudador. Aleluia. Descansa e espera, pois eu sou o teu Senhor. Eu sinto e você canta comigo. A mão dele te sustenta. Ó Deus, tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso melhorar. Tu sabes que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. A minha vida está em tuas mãos. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. A todo instante eu sinto a tua mão. Só a sua voz. E é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. A tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar. A tua mão, aleluia. Eu sinto ela a todo instante a me guardar. Diga, ó Deus, bem bonito. Ó Deus, sou falho e imperfeito, eu sou assim. Sou falho e imperfeito, eu sou assim. Mas sei que nunca abres mão de mim. Mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto tua mão. A todo instante eu sinto a tua mão. Eu não sei se você tem intimidade suficiente com a pessoa junto de você para cantar para ela estas frases. E se tiver intimidade suficiente, dá até para pegar sua mão assim, colocar na pontinha do ombro dela. Coloque aí a mão no ombro dela e diga para ela assim: é a mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te acalenta, a mão de Deus que te protege, te defende do mal. É a mão de Deus que te guarda. Eita glória! A mão de Deus que te levanta e te faz ficar de pé. A mão de Deus, a mão de Deus. Eu sinto ela nessa tarde em Parnamirim sobre essa igreja a nos segurar. Sente a mão de Deus aí tocando em você. Sente a mão de Deus aqui protegendo, defendendo, te guardando, te livrando, amparando a tua casa, a tua vida. É por isso que o diabo não consegue você tocar. E toda ferramenta preparada não vai prosperar. Toda língua que se levantar você vai condenar. A mão de Deus está estendida sobre você para te defender, para te proteger. E pode 1000 cair a tua direita, oh glória, e 10.000 cair a tua esquerda. A
vários testemunhos sobre a mão de Deus, mas eu vou contar dois aqui. Um foi de um amigo nosso, pastor Tiago Nonato. Eu viajei para o Espírito Santo para cantar, e ele disse: Josafá, eu fui pregar numa igreja e o voo atrasou, e eu fiquei até chateado porque o voo tinha atrasado. E ele disse a mim que os irmãos levaram um cantor e mandaram um novo pessoal para buscar ele. Enquanto isso, mandaram uma mensagem no zap dele, e assim que ele desceu, ele disse: olha, tem uma pessoa, uma irmã que mora aqui ao lado da igreja, e ela vai lhe recepcionar. Era uma viúva que morava com o filho, bem ao lado do aeroporto. E a irmã foi lá, recepcionou ele, disse: olha, pastor, eu preparei um café para o senhor, logo troque de roupa, logo se arrume, porque os irmãos vão vir e vão lhe buscar. E ele disse: estava se arrumando na casa da irmã, e morava ela e o filho, quando de repente entraram 3 homens na casa da irmã, fortemente armados. O pastor não sabia de nada. O filho da irmã estava desviado e estava devendo aos traficantes drogas, e vieram cobrar, vieram já para matar o rapaz, tudo armado. Onde está seu filho? Já que ele não pagou, ele vai morrer. Mas o pastor disse: Josafá, eu nunca vi um negócio daquele. A mãe caiu de joelho no sofá, com as mãos estendidas assim para cima, e dizia assim: meu filho está escondido na sombra do Onipotente. Irmãos, é interessante, a mão de Deus, irmãos, esconde os nossos. E eles entravam em cada cômodo da casa, sala, cozinha, banheiro, mexiam em tudo, reviraram tudo, passavam pelo sofá, e aonde o menino estava? Deitado em cima do sofá, e a mãe com as mãos em cima dizendo assim: meu filho está escondido na sombra do Onipotente. E os homens não conseguiam, acredita, irmãos, enxergar o menino. Aí o pastor disse que quando eles foram embora, o pastor parou e disse: eu sei porque o voo atrasou, para eu pregar a palavra de Deus para esse menino aqui dentro dessa casa. E começou a falar de Jesus para o rapaz. E o rapaz disse: eu quero ser crente, pastor, eu estou afastado há muito tempo, estou dando trabalho à minha mãe, eu quero me voltar para Jesus. E o rapaz voltou para Jesus, e hoje está lá o rapaz. O pastor disse: olha, queres viver? Fica com Jesus. Se tu quiser morrer, deixa Jesus. E até hoje o rapaz está lá com Jesus. Mas eu tenho um segundo testemunho da mão de Deus, e a pessoa está aqui comigo. Ele disse: rapaz, está contando meu testemunho direto. Ele estava afastado, ele é filho de crente. A mãe dirige de oração, e ele entrou no mundo das drogas, criminalidade, e foram buscar ele. Colocaram ele dentro da mala de um carro, sabe? Dentro da mala de um carro, fecharam a mala, levaram ele para uma mata, para matá-lo. Mas a irmã sempre orava, o pai sempre orava, e não tiraram a vida dele. Levaram ele para a mata e trouxeram ele de novo. E disseram: eu estou sem entender como é que a gente faz um negócio desse, porque quem a gente pega, independente da situação, mata. Mas Deus deu uma ordem, e a ordem foi: leve ele e deixe ele no mesmo lugar, porque a mãe está orando por ele. E ele hoje está aqui com a gente. Eu não sei nem se ele permite apresentar. Levanta a mão aí, ele está aqui, ó. Dá para dar um glória para Jesus bem bonito aí? A mão de Deus, pastor Ivanilton, é forte. Ela esconde a gente do mal, nos protege e nos abençoa. Quando Deus coloca a mão em cima. Quem já viu contar o testemunho do irmão que tinha um fiteiro? Não sei se alguém já viu contar um testemunho do fiteiro. Já viu ali? Fiteiro, eu não sei se aqui chama fiteiro, mas lá em Recife, fiteiro é uma barraquinha assim, ó, bem pequenininha, que as pessoas vendem, pastor, coisa miúda assim, pirulito, pipoca, confeito, amendoim, só coisa pequena. E o irmão vendendo lá na barraquinha dele, era lotado. Chega, fazia fila para as pessoas comprar, e eu fiquei admirado, né? Eu curioso, fui lá saber o que é que ele fazia, que jogo de marca era aquele para estar lotado a barraquinha dele. E ele disse: Josafá, eu faço uma oração todo dia que eu saio em casa e peço para Deus colocar a mão em cima do meu fiteiro aqui. Olha, aí puxou um celular bem bonito e disse: ó aqui minha casa. Quando eu olhei a casa bem bonita, toda no porcelanato, um carro na garagem, eu disse: homem, de onde foi essa casa? Disse: do dinheiro do fiteiro. Eu disse: não, do dinheiro do fiteiro é. Meu filho se formou, vai ser advogado. Ele disse: como é que o senhor pagou a universidade? Do dinheiro do fiteiro. A minha filha está se formando também. Eu disse: não, mas não me diga um negócio desse. É. Até o carro, rapaz, parece um negócio. Deus colocou a mão de uma maneira que eu fiz um consórcio. Quando paguei a primeira, na segunda fui sorteado. Do dinheiro do fiteiro.
Mas como é que pode um negócio desse? Quando Deus coloca a mão em cima para abençoar. Tem um amigo nosso, irmão Edinaldo, que diz assim: Josafá, quando Deus coloca a mão em cima, até o que era para dar errado dá certo. Levante a mão e dê uma glória para Jesus aí. Cante mais uma vez: é a mão de Deus, é a mão de Deus. Diga: é a mão de Deus que me sustenta, a mão de Deus que me acalenta, a mão de Deus que me protege, me defende do mal. É a mão. Daí me faz ficar de pé, a mão de Deus. Pastor, só mais 10 minutinhos eu estou terminando. Eu vim com uma palavra aqui no meu coração e eu quero ler para vocês. Não vou pregar, é só uma palavra que veio ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou comigo. Eu quero direcionar essa palavra para alguém que estará aqui. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Repita comigo este versículo. Diga assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra. Agora isso aqui tem que ser bem bonito. Diga assim: porque não te deixarei. Diga bem forte: porque não te deixarei até que haja feito o que tenho te dito. Vamos repetir bem bonito. Diga assim: porque não te deixarei até que haja feito o que tenho te dito. Esse texto aqui fala de Jacó. Jacó estava saindo de Beceba para Harã. Jacó aqui havia comprado a bênção da primogenitura do irmão. Os irmãos bem sabem da história, com prata e lentilhas. Quem sabe dessa história aqui? É interessante, não é? E ele saiu de casa por uma ordenância da família. O pai disse: olha, não é bom você ficar aqui, porque o irmão de Jacó, Esaú, fez um juramento quando ele se sentiu desprotegido, porque Jacó se disfarçou de Esaú. Foi assim ou não foi? E entrou na presença de Isaac. Isaac disse: rapaz, a pele é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de quem? É de Jacó. E o pai perguntou a ele: qual é o teu nome mesmo? Ele disse: é Esaú, teu filho. Ele disse: tem certeza que é Esaú? E ele mentiu 2 vezes para o pai. E Esaú, quando soube que a bênção da primogenitura havia sido roubada, tomada, ele fez um juramento. E o juramento foi o seguinte: enquanto o papai viver, Jacó vive, mas quando o papai morrer, eu mato Jacó. Ele tomou o que era meu. E a Bíblia diz que a mãe, preocupada, disse: vá para as terras dos meus parentes, vá para lá, para a casa dos meus parentes e fique lá, descanse, procure uma mulher para casar e construa sua vida, saia daqui, porque eu não quero perder 2 filhos ao mesmo tempo. Ela temeu houver um conflito, uma guerra, uma briga. E Jacó saiu de Beceba para Harã. Jacó saiu de junto dos seus pais para um lugar que duraria 8 dias andando. E Jacó sai sem perspectiva. Presta atenção, com a cabeça cheia de indagações. Como é que vai ser lá? O que é que me espera lá? Como é que eu vou construir a minha vida? Será que eu vou me encontrar com meu irmão no meio do caminho? Será que ele vai me perseguir? Será que ele vai me matar? Havia um turbilhões de coisas na mente de Jacó. Me entenda nesta tarde aqui. Mas mesmo assim ele obedeceu a orientação dos pais e saiu. A Bíblia diz que ele caminha no meio da viagem, no meio da trajetória, no meio da jornada. Repita comigo esta frase: no meio. Jacó parou em um lugar que se chamava Luz. Ele estava cansado e ele precisava descansar. Quem lembra o que ele fez? Ele pegou uma pedra e fez a pedra de quê? De travesseiro. Ele dormiu. Quando ele dorme, ele sonha. No sonho, ele teve uma visão. E a visão era a seguinte: ele viu uma escada. E a escada começava na terra e o topo era nos céus. E ele viu os anjos de Deus subindo e descendo.
Ali já apontava para Cristo. Lá na frente, Natanael fala justamente sobre isso. Natanael, tu irás ver, não é? Os anjos do Senhor descendo, a porta dos céus se abriria e Cristo viria. E Jacó ali naquele momento, preste atenção que eu quero focar nisso aqui. Ele vê o Senhor falando com ele. E Deus aparece em cima de onde? Da escada. E Deus disse assim para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e sou o teu Deus. Eu quero te dizer 3 verdades, Jacó. Primeiro, eis que estou contigo. Repita comigo esta frase: eis que estou contigo. Segundo, diga: eu te guardarei por onde quer que fores. Terceiro, diga comigo: não te deixarei até que haja concluído o que tenho te dito. Primeira verdade, Jacó, no meio dessa turbulência, dessa inquietação, desta perturbação, destas guerras de família, de briga, no meio disto tudo, eu permaneço do teu lado. Eu estou contigo, Jacó. Te acalma, porque a minha presença ainda está com você. Era como se Deus estivesse dizendo: pastor, fui eu que te trouxe até aqui, Jacó. Tu só chegasse até aqui porque eu vim contigo no meio do caminho, do teu lado, te guardando, te protegendo. Sou eu que estou te dando sonho para tu sonhar e ter essa revelação, eu falando contigo, Jacó. Segundo, Jacó, eu te guardarei por onde quer que fores. Eu vou guardar a tua entrada, vou guardar a tua saída. Jacó, tudo que tu fizer, eu vou colocar a mão em cima. E a gente vê na história, lá na frente, irmãos, que foi verdade. Tudo que saiu da boca de Deus se cumpriu. Labão, quando tentou enganar Jacó, por 10 vezes mudou o salário dele. Mas tudo que Labão fazia só dava errado, porque Deus tinha dito: Jacó, eu vou ser contigo por onde tu for. O que tu fizer. Teve uma hora que Labão ficou tão invocado que ele disse assim: rapaz, tudo que esse camarada coloca a mão cresce, prospera. As vacas malhadas, as vacas lisas. E ele disse: sabe uma coisa, eu vou tirar aqui. E ele fez um negócio tão terrível. Ele disse: olha, só tem vaca lisa. Se nascer malhada é sua, mas se nascer lisa é minha. Como é que ia nascer, irmãos? Malhada, se só tinha lisa. Aí Jacó disse: ah, tá certo. Aí pegou uma madeira, não foi? Colocou lá uma ferpa. E a Bíblia diz que as vacas olhavam para aquela ferpa, aquela madeira, e começava a nascer malhado. Aí Labão disse: não, tem jeito não, tá com a foice não. Tudo que eu fiz só dá errado, porque Jacó tinha uma promessa. E a promessa foi: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Mas a terceira verdade que Deus disse para Jacó, é isso que está ardendo no meu coração. Repita comigo: Deus não deixa nada pela metade. Deus não deixa nada pela metade. Tudo que Deus começa tem fim. E quando eu entrei por essas portas, o Espírito Santo falou ao meu coração para eu dizer aqui para alguém, eu não sei para quantas pessoas são: eu ainda estou no processo na sua vida. Eu não concluí. Não concluí ainda o processo. Ainda tem coisas. Mas a voz de Deus falando ao seu coração hoje é: eu vou concluir. Você está pensando que vai ficar assim? Não. Vai ser concluído. Vai ser realizado. Eu vou colocar um ponto final na história. O Senhor está falando contigo o que falou para Jacó: Jacó, eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e não te deixarei até que eu haja concluído o que comecei na tua vida. Você pode ficar de pé nesta tarde?
Eu senti no meu coração, e essa palavra é específica, porque aqui é pequeno, nem todo mundo pode vir aqui na frente. Mas eu queria convidar você a vir aqui na frente, só as pessoas que precisam que Deus conclua o que começou. E Deus tira os bloqueios, os atrapalhos, os empecilhos. E para isso, irmãos, eu queria que você viesse aqui na frente. Dá um lá maior, ô glória. Não é movimento nem emocionalismo isso aqui. É algo da parte de Deus que veio ao meu coração. Eu concluirei o que comecei na sua vida. Pode se aproximar. Assim diz o Senhor para alguém: nunca deixei nada por acabar. O que eu começo, eu concluo. E eu concluirei o que comecei. Te surpreenderei. A voz do Espírito Santo está tratando com vidas aqui nesta tarde. Tu és o Israel de Deus. E o Senhor está dizendo para você nesta tarde: aguarde só um pouquinho, porque o processo às vezes é doloroso. O processo envolve percas. O processo às vezes envolve decepções, frustrações, choro, luta, ansiedade. Às vezes vem e bate na porta, como estava a mente de Jacó, um turbilhão, inquieta, preocupado. E tu viesses para cá hoje, mas a tua mente veio assim um turbilhão de coisas. Mas o Espírito Santo me trouxe. Quando eu entrei pelas portas ali, o Espírito Santo disse para mim assim: diga que eu vou concluir o que comecei. E a minha conclusão já tem data, hora, e eu farei além do que a mente humana pode imaginar. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Pai, no nome do teu filho Jesus, eu estou aqui diante da tua igreja, do teu povo. Eu cantei, eu louvei o teu nome, eu adorei o teu nome. Mas tu colocaste essa palavra no meu coração para dizer a alguém que chegou aqui: sou Deus de início, sou Deus de meio e sou Deus de fim. Sou Deus que escreva a história antes do nascimento. Quando estava no ventre eu tracei um projeto. O diabo tenta atrapalhar, o diabo tenta impedir, o diabo tenta ofuscar o que eu tenho para realizar, mas eu, o Senhor, estou em processo de preparação. O meu nome será glorificado. Haverá culto em ações de graça. Vai ter festa. Abra a tua boca, eu vou pedir para você adorá-lo a Ele. Se você tem glória, dê glória. Se tem aleluia, dê aleluia. Se é batizado com o Espírito Santo, fale em mistério, chore, se alegre. Eu estou sentindo graça para ministrar sobre a sua vida. Tarde de surpresa, tarde de restituição, tarde de restauração. Assim te diz o Senhor: eu visitarei todos os lugares assolados. Visitarei a mente, visitarei a alma, visitarei o teu corpo cansado muitas vezes, e as bênçãos que eu derramarei são espirituais e materiais. Materiais e espirituais. Abrirei as portas de cima e de baixo. Glória. Te prepara, porque alguém vai ficar sem entender. Jesus continua conosco, nos ajudando, nos abençoando. Ah, como eu estou sentindo Jesus aqui. Ah,
Parece que eu estou vendo Deus aparecendo em cima da escada e dizendo: Jacó, Jacó. Quem fala contigo é o dono dos céus, Jacó. Quem fala contigo é o que criou tudo, Jacó. Quem fala contigo é quem disse: haja luz e houve luz. Eu criei os céus, criei a terra, criei os animais, eu criei o mar, os oceanos, eu criei as estrelas. Jacó, quem fala contigo foi quem te criou. No ventre da tua mãe eu te dei saúde, no ventre da tua mãe eu te dei vida. Jacó, quem fala contigo é o eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu já existia. Eu sou o mesmo, Jacó. E esse mesmo Deus está aqui dizendo para alguém: te tranquiliza, te acalma, tira a perturbação da tua mente, porque eu vou concluir o que comecei na tua vida. Sim, Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do teu filho Jesus. Pode voltar para o seu lugar, mas volte dizendo para alguém: Deus vai concluir o que começou. Diga, 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 diga. Deus vai concluir o que começou. Diga para alguém, diga: Deus vai concluir o que começou. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus, cadê a banda todinha pra gente cantar? Que cuida de você, e jamais te esqueceu. E Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos cantar isso bem bonito. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lá maior. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Eita, que eu tô sentindo Jesus. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Canta bem bonito, canta, canta. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar. Preste atenção nisso aqui. Os teus olhos irão ver, os teus ouvidos irão escutar, tua mente irá lembrar do que Deus falou,
e tuas mãos irão tocar no que Deus realizou. Os olhos irão ver, o ouvido vai escutar e a mente vai lembrar a você do que Deus te disse hoje, que vai concluir o que começou, e a tua mão vai pegar, vai tocar, e você vai dizer: Deus é Deus de milagres. Deus te surpreenderá. Eu fui cantar na Bahia esses dias, e um irmão empresário me chamou para cantar numa festa, e quando eu cheguei lá eu não conhecia ele, pastor. E ele disse: irmão Josafá, deixa eu lhe dar um abraço. Ele me deu um abraço, quase caiu os dois. E ele me abraçou chorando, sem quem conseguir me soltar. Ele disse: Deus é fiel, Deus é muito fiel. A mão de Deus protege a gente, sustenta, e a mão de Deus nos restaura. Eu disse: o que foi que houve? Eu disse: 2020 eu estava com depressão, pandemia, tinha perdido tudo. E o diabo disse assim para mim: a solução é você tirar a sua própria vida. Em uma semana eu passei com um revólver embaixo do meu travesseiro, e eu dizia: quando minha esposa dormir, eu me mato. Quando minha esposa dormir, eu me mato. Toda vez que eu pegava o revólver, uma voz dizia assim para mim: a vida não é sua, a vida é minha, e o projeto que eu tenho, eu vou realizar. Te tranquiliza, vou restituir tudo que tu perdeste. Confia em mim. Toda noite. E ele disse, quando foi no final de semana, não aguentou. Ele disse: sabe uma coisa? Eu vou pegar esse revólver e vou jogar ele fora. Deu fim à arma e disse: eu vou confiar em Jesus. Jesus libertou ele da depressão, restituiu tudo que ele perdeu, e ele deu um grande culto de ação de graça. Ele é dono de uma empresa agrícola enorme. Ele disse que alugou o galpão sem dinheiro, comprou material sem dinheiro, e Jesus abençoou, expandiu sem dinheiro, e ele deu um grande culto em ações de graça, porque a mão de Deus ainda restaura. Diga para alguém junto de você: Deus vai concluir o que começou. Eita, pastor, que agora que eu me animei, estou com vontade de ir até meia-noite. Amém. Aleluia. Pode sentar, igreja. Aleluia. Deus grande, Deus poderoso, né? Deus que conhece. Cadê o irmão Pedro? Vem para cá, Pedro. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu crê que Deus vai restituir? Tu crê que Deus muda a história?